Olá, boa noite a todos. Inicio agora a socialização do seminário do módulo 6. Eu sou Adriana Carlos Westphal, acadêmica do curso de Letras, Língua Portuguesa da Uniaselv, e a minha tutora externa é a senhora Fabiana dos Santos. A missão da Uniaselv é ser a melhor solução de educação para a construção da nossa própria história. A visão é ser líder nas regiões onde atua, referência de ensino para a melhoria de vida dos seus alunos, com rentabilidade e reconhecimento de todos os públicos. A Uniaselv possui alguns valores, como a ética, o respeito, a valorização do conhecimento, vocação para ensinar, atitude de dono, simplicidade e colaboração, foco em resultado e meritocracia. O tema principal do seminário deste semestre é literatura regional, e o assunto abordado é a presença da literatura regional no romance O 15, da autora Rachel de Queiroz. Temos agora o resumo do trabalho acadêmico, que teve como objetivo analisar a literatura regional, as suas particularidades, influências e contribuições para a formação e desenvolvimento da identidade cultural de uma região, neste caso, a região Nordeste do Brasil. Foi feita uma análise crítica da obra literária, que se destaca dentro do contexto da literatura regional. Investigar também as temáticas comuns presentes no romance O 15, onde é um romance histórico que conta a história inspirada na realidade que Rachel tinha ao seu redor, onde acontece a grande seca no estado do Ceará, que ocorreu no ano de 1915. O romance traz uma reflexão sobre a cultura, a identidade do povo brasileiro e também aborda a fuga do homem sertanejo em busca pela sobrevivência. Denuncia também o descaso do poder público com os menos favorecidos. Passamos agora para a introdução, onde já havia dito que é uma pesquisa exploratória que trata da análise crítica investigativa sobre as características temáticas, que estão inseridas na obra O 15. No entanto, é importante ressaltar que a obra O 15, de Rachel, ela é considerada um marco muito importante da literatura regionalista brasileira. O livro foi publicado em 1930, onde retrata a seca de 1915 no Nordeste do Brasil, no estado do Ceará, e os impactos desse evento na vida dos personagens. Temos agora a fundamentação teórica, visto que a literatura regional ela é aquela que se preocupa em retratar a cultura e a identidade de uma determinada região. E para Coutinho, 1964, trata então, que ao ler as obras literárias regionais, é possível desenvolver habilidades como reconhecer características dos diferentes gêneros literários, interpretar textos, identificar elementos da narrativa, entre outras. E Coutinho, ele entende o regionalismo como num sentido largo, que toda obra de arte é regional quando tem por pano de fundo alguma região particular ou parece germinar intimamente desse fundo. Nesse sentido, então, o romance pode ser localizado numa cidade e tratar de problema universal. Sorte que a localização é incidental. Página 202. Bom, a literatura regional, ela também ajuda a valorizar a diversidade cultural do Brasil e a superar estereótipos e preconceitos. Rachel de Queiroz, vale ressaltar, que ela foi a primeira mulher a integrar a Academia Brasileira de Letras e ela é considerada uma das maiores autoras da segunda geração modernista. A autora
premiada pelo romance O 15, que foi publicado em 1930. Ela nasceu em 1910 e é uma das principais autoras do modernismo brasileiro. Bom, temos ainda o trecho onde trata da obra, foi retirado do livro, da página 3, que se refere ao ano da seca, né, que devastou o Nordeste. E o regionalismo, ele se apresenta na literatura brasileira de forma variada, sofrendo efeito dos diferentes momentos literários. Então, temos que uma partezinha, sacudido pela estrada larga no quartal, seguiu rápido o peito entreaberto na blusa, todo vermelho e tostado do sol, que lá no céu, sozinho, rutilante, espalhava sobre a terra cinzenta e seca uma luz que era quase como fogo. Como mencionado anteriormente, podemos observar no trecho acima que a autora tinha como preocupação principal retratar detalhadamente a região na qual ela estava inserida, evidenciando a problemática social daquele local. Rachel, ela também trouxe a realidade cruel e desafiadora vivida pelos sertanejos durante a seca, explorando os impactos devastadores nas vidas das pessoas, suas lutas diárias pela sobrevivência, a fome, a falta de água e os efeitos da estiagem prolongada sobre a agricultura e a criação de animais. Na obra, ela também descreve as condições de vida precária, os deslocamentos em busca de melhores condições e a exploração dos trabalhadores rurais pelas elites locais. A autora ainda buscou mostrar as diferentes perspectivas e experiências de personagens femininas, como Conceição e Lúcia, destacando a força, a resiliência e as dificuldades enfrentadas pelas mulheres naquele contexto. Bom, a leitura de O 15 no ensino médio, ele serve como uma oportunidade para os estudantes se aproximarem da literatura brasileira e conhecerem uma obra clássica que faz parte da história da literatura nacional. Além disso, a leitura da obra pode contribuir para a formação do senso crítico e da capacidade de análise dos jovens, que serão essenciais para o seu futuro acadêmico e profissional, como nos afirma a BNCC 2018. E compreender as especificidades da leitura de obras literárias produzidas em diferentes regiões do país, em diferentes momentos históricos, permite aos estudantes ampliar sua compreensão crítica e estética sobre a produção literária brasileira. Dentro deste contexto, é possível destacar a importância da produção literária romântica regionalista, que apresenta características próprias em cada região do país, retratando não apenas as paisagens e costumes locais, mas também a cultura, a história e as tensões políticas e sociais de cada região. BNCC, página 479. Em relação à Base Nacional Comum Curricular, a literatura aparece como uma das áreas do conhecimento que devem ser trabalhadas no ensino médio, com o objetivo de desenvolver a capacidade de leitura crítica, interpretação de textos, produção textual e apreciação literária, dentre outras habilidades. A BNCC também defende a formação de leitores críticos capazes de compreender e interpretar diferentes tipos de textos literários. E é possível, então, observar que o 15 apresenta elementos do romantismo brasileiro e também podem ser apontados aspectos históricos e culturais. Por isso a importância, da obra ser estudada no ensino médio. Temos aqui a imagem do livro, da obra, O 15, de Rachel de Queiroz, publicada pela editora José Olímpio.
onde já sabemos, né, que a obra ela é um dos principais exemplos do movimento literário conhecido como regionalismo, que surgiu no Brasil no século XX, onde, né, a obra buscava retratar e valorizar as características culturais, sociais e geográficas de diferentes regiões do país. A metodologia que foi usada no trabalho consistiu na revisão bibliográfica de fontes documentais, tais como os artigos, as teses, dissertações, então que apresentaram análises e interpretações sobre a obra 15, com o objetivo de conhecimento mais profundo sobre a temática. Os resultados e discussões. Por meio da revisão bibliográfica e da análise da obra 15, constatou-se que a literatura brasileira possui uma grande relevância para a compreensão da história e cultura do país. A obra 15 retrata a realidade dos retirantes nordestinos, quando essa região ela foi atingida por uma grande seca, que aconteceu em 1915. Bom, o romance ele contém um forte teor social, que além de enfocar na realidade das pessoas do local, também retratou a fome e a miséria. A obra de Rachel resgata também a cultura, as tradições e a história do Nordeste brasileiro, mostrando a importância de preservar e valorizar as raízes regionais. E isso contribui para a formação de uma identidade nacional mais diversificada e enriquecida, rompendo com uma visão hegemônica e centralizada da literatura brasileira. Por fim, em conclusão, a literatura regional ela desempenha um papel fundamental na representação e preservação da cultura e identidade da região. Em termos de contribuições para a literatura brasileira e para o movimento literário do romantismo, podemos dizer, que o 15 trata de uma abordagem realista, crítica das condições sociais e históricas, e a obra representa autenticamente as dificuldades enfrentadas pela população nordestina, revelando desigualdades sociais, a pobreza, a opressão e a falta de políticas públicas adequadas. Por fim, temos as referências utilizadas no trabalho, onde utilizamos a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Temos também Thalita Lopes Cavalcante, que tem autoria da Grande Seca no Nordeste. Afrânio Coutinho, na sua obra A Tradição Afortunada, de 1964. A Literatura no Brasil, do mesmo autor, 1986. E também o livro com o romance O 15, de Rachel de Queiroz, 1930. Bom, agradeço a atenção de todos e até logo.